Continuando nesse assunto, falando mais sobre o PL antifacção, agora a gente recebe o Vladimir Aras. Ele é professor da UNB e também procurador regional da República em Brasília. Doutor, seja bem-vindo, uma boa tarde para o senhor. Bom, e aí, como é que o senhor vê esses textos todos que foram apresentados, né? E a possibilidade até de uma exclusão ou diminuição da participação do Ministério Público nessas investigações? Muito bem, boa tarde, Diego, boa tarde, Sakamoto, Daniela, e a todos que assistem. Realmente estamos diante de um grave problema, porque esse tema é muito importante, já deveria estar na ordem do dia do Congresso, do governo há muito tempo, né? Porque não é de hoje que as facções criminosas estão aí, e agora a gente vê um assodamento no debate. Isso é muito preocupante, porque é preciso uma certa maturação para que nós tenhamos condições de ver os problemas onde estão e de que o Congresso não aprove uma legislação que, no fim do dia, será imprestável para melhorar a segurança pública, melhorar a proteção dos cidadãos brasileiros e não gerar nulidades que beneficiam aqueles que eventualmente cometem crimes ou cometem crimes como profissão e vão ter depois o benefício de uma invalidação dos seus processos. Sakamoto, tem pergunta? No UOL News. O mic, saca? Não tá? E acho que Agora foi. Agora foi, vai lá. Tá funcionando? Desculpa. Doutor Vladimir, boa tarde, doutor Vladimir. Obrigado aqui pela presença no UOL News, né? Eu queria que o senhor analisasse sobre o ponto de vista dessa inclusão, né, de toda essa discussão a respeito da equiparação com organizações terroristas, né? A gente tem discutido bastante aqui no UOL News o impacto que isso pode causar do ponto de vista econômico para o Brasil. Agora, além do ponto de vista econômico, né, além do ponto de vista da gente acabar se tornando um alvo por conta disso, o senhor vê alguma outra repercussão também internacional que pode vir a acontecer caso o Brasil comece a tratar, pelo menos nominar, estas organizações criminosas como organizações terroristas? Muito bem, é uma questão muito interessante. Eu já venho discutindo o tema terrorismo há algum tempo, desde quando a lei estava ainda, a lei de 2016, estava em tramitação. E lá nós já vimos alguns problemas na formulação do crime de terrorismo no Brasil. Infelizmente, Sakamoto, essas propostas, na verdade, que estão em discussão sobre a lei do terrorismo, elas não são apropriadas porque elas não resolvem o problema genético, o problema original da lei brasileira, e criam outros. É fato que nós temos uma conexão muitas vezes, entre organizações terroristas e organizações criminosas. Existem estudos de ciência política e de criminologia que mostram a existência de um nexo terror-crime. Isso porque organizações terroristas podem ver vantagem econômica em atividades normalmente ligadas a facções criminosas para ganhar dinheiro, e outras vezes as organizações criminosas, ao seu tempo, podem ver vantagem em praticar atos terroristas. Mas essa mistura, para dentro do país, ela não tem nenhuma utilidade. Por quê? Porque a nossa caixa de ferramentas, que o Ministério Público e a polícia têm, é a mesma, tanto para os terroristas quanto para os faccionados. O que é que nós podemos usar? Penas de prisão, penas restritivas de direitos, o que é mais raro, e penas de multa. Tá? Nós não temos pena de morte, nós não temos prisão perpétua. São vedadas pela Constituição. Então, não faz diferença o rótulo para dentro do país se é organização terrorista, se é uma organização criminosa convencional, violenta, né? Do ponto de vista externo, como você disse há pouco e Daniela também falou, nós corremos um risco de avaliações negativas não só por essas agências de rating, mas também pelo GAFI, por organismos internacionais que lidam não só com a prevenção da lavagem de dinheiro, mas também com o financiamento do terrorismo. E vejam, isso é muito significativo do ponto de vista empresarial, corporativo. Por quê? Porque as empresas fazem uma análise de risco para investimentos em outros países, e digamos que uma dessas empresas venha ao Brasil e tenha que operar em uma área, fazer um projeto de construção civil, construir uma rodovia, por exemplo, ganhou a licitação, e vai fazer uma rodovia numa área dominada pelo tráfico, no Rio de Janeiro ou no Ceará. E aí se vê diante de uma exigência de uma organização criminosa de pagar um dinheiro qualquer para que os trabalhadores possam atuar ali. Hoje, isso seria crime de corrupção, ou um crime de concussão ou algo parecido, né, com isso, uma extorsão. São crimes praticados por organizações criminosas, extorsão, etc. Mas se a conduta dessas facções criminosas for terrorismo, a empresa, os donos da empresa, os responsáveis pela empresa estarão cometendo o quê? Financiamento do terrorismo.
poderão ser acusados de práticas de financiamento do terrorismo, que é muito mais grave, e o que levaria a um risco adicional da operação dessas empresas no Brasil, fazendo com que não houvesse tanta atratividade no nosso mercado diante desse risco mais elevado de sanções internacionais para as empresas, não só para o Brasil. Doutor, muito bom falar com o senhor aqui no UOL. Achei ótimo o exemplo, talvez assim fique cristalino, né? Porque se você pega o Rio de Janeiro, 60% da região metropolitana é dominado pelo narcotráfico, pela milícia, quem é que vai operar ali, Sakamoto? Quem é que vai se arriscar a abrir uma loja de telefonia ali, correndo o risco de passar por algum tipo de achaque? Porque, na real, né, as pessoas estão suscetíveis a isso, né? Elas estão entre a cruz e a espada. Doutor, eu queria falar um pouquinho sobre a questão do Ministério Público Federal dentro desse último... o Ministério Público Federal e estadual também, dentro dessa última versão, a quarta versão do projeto formulado pelo DERIT, no qual ele, havendo um pedido da polícia por algum tipo de medida judicial, o MP teria 48 horas para se manifestar, senão os autos estão conclusos, ou seja, vão direto para a mão do juiz para que ele possa decidir sem que o Ministério Público seja ouvido. O senhor experienciou de perto várias operações muito importantes no Brasil, vou falar um pouco da participação que teve ali em uma fase da Lava Jato. Que tipo de risco isso traz para o processo como um todo, né? Grandes operações ou grandes ações ficam mais suscetíveis a cancelamentos ou a revisões judiciais por conta desse tipo de medida pregada pelo relator no Congresso? Ótima questão, Daniela. A ANPR fez uma nota na Associação Nacional dos Procuradores da República sobre isso, e eu vi que você entrevistou minha colega Luana, que tratou desse assunto. O problema que a ANPR identificou continua nessa versão atual, que é o exíguo tempo dado ao Ministério Público para se manifestar, seja o Ministério Público Federal, seja o Ministério Público dos Estados, o que não é produtivo num cenário de investigações complexas. É preciso que o Ministério Público tenha condições de avaliar a necessidade das medidas, inclusive como um filtro de controle externo, né? Uma das coisas que o Supremo Tribunal Federal tem feito rotineiramente, e também a Corte Interamericana de Direitos Humanos, é realçar o papel do Ministério Público como órgão de controle também da atividade da polícia, para evitar abusos, como filtro para que não ocorram essas violações. Isso numa perspectiva. Na outra perspectiva, qual é? Da eficiência. A eficiência que é um princípio constitucional. Então, se é o Ministério Público que vai ter que levar o caso adiante, não é a polícia. A polícia faz a operação e o caso se encerra para a visão policial. Mas dali em diante, como vocês sabem, quem vai tocar o caso em juízo é o Ministério Público, e vem os advogados, e tem os juízes, e depois tem os tribunais, e o Ministério Público acompanhará até o final. Então é importante que a instituição tenha tempo de fala, lugar de fala e tempo de fala, para que a produção probatória, e a gente está falando de produção probatória, que é fundamental para que haja uma consequência adequada para a persecução criminal, que a prova não seja produzida de qualquer jeito. E um terceiro aspecto é o papel do juiz. O Supremo tem dito mais de uma vez também que o papel do juiz deve se amoldar a um sistema acusatório, ao sistema acusatório em que quem acusa é o Ministério Público, quem julga é o juiz, e nessa etapa investigativa, quem atua é o juiz das garantias. O juiz das garantias ele não deve ter iniciativa probatória contra o investigado, contra o acusado. Ele deve ter, muitas vezes, uma postura de controle dos excessos do Estado, e não ele assumir o papel ativo de produzir prova, inclusive de ofício, ou decidir questões sem que o titular da ação penal seja ouvido. Isso não é uma questão corporativa, é uma questão constitucional bastante relevante e que diz respeito ao equilíbrio da balança do futuro processo penal entre a acusação e a defesa. Doutor, vou pedir para o senhor continuar mais um pouco conosco. Só vou chamar um intervalo aqui para quem está acompanhando a gente na TV. Daqui a pouco vamos falar sobre Flávio Bolsonaro, que avançou como candidato, tem apoio de Eduardo e atrapalha Tarcísio de Freitas. Até já. Bom, na internet seguimos ao vivo. Doutor, queria saber sobre essas mudanças também e em pouco tempo, né? O senhor acredita que um tema tão amplo, né, e tão urgente, tão denso como esse não merecia uma atenção maior, mais tempo mesmo de discussão? Olha, Diego, exatamente. Como eu disse, é um assodamento, né? E isso tem se refletido na apresentação de sucessivos
projetos, né, substitutivos. Então, os erros cometidos em um estão sendo corrigidos rapidamente, sem que haja tempo suficiente para o debate qualificado, que os advogados sejam ouvidos, que a defensoria seja ouvida, que a academia seja ouvida, que os professores de direito, os professores de processo penal, porque esse tema não é propriamente só de segurança pública, é um tema de processo penal. Né? A gente está falando de meios especiais de obtenção de prova, nós estamos falando de tipificação de crimes. Então, na verdade mesmo, ele é muito mais de processo penal e de direito penal do que de segurança pública. Claro que ele tem um reflexo imediato na segurança pública, se nós considerarmos o conjunto da obra. Mas, obviamente, no Estado de Direito, essas questões todas vão passar pelo crivo do judiciário, e para que a gente evite, no processo legislativo, nulidades, é importante que o Congresso tenha mais tempo de maturação, amadurecimento das ideias. Isso me parece que é uma exigência do próprio processo legislativo, que determina, na perspectiva da legística, né? Não da logística, mas da legística, da ciência que determina como se devem fazer as leis, que todos os stakeholders, todas as partes interessadas sejam ouvidas com tempo de debate parlamentar para que todos os envolvidos tenham suas posições consideradas e o Congresso decida qual é o melhor rumo a tomar com calma e sabedoria. Perfeito. Tá faltando um minutinho para a gente voltar do intervalo, só para a gente não... Queria te ouvir também, Sakamoto, sobre essa Eu queria pressa. ver se acho que o doutor Aras consegue responder de uma forma simples, né? Porque a gente, na verdade, fala bastante a respeito da questão da competência da Polícia Federal, competência das polícias estaduais. O senhor também vê que a gente precisa azeitar um pouco para evoluir a questão do combate às facções, do diálogo entre os MPs estaduais e o MP federal? Sem dúvida, Sakamoto, é preciso que haja maior coordenação, maior integração institucional, uma atuação mais próxima, até porque essas organizações criminosas que são que atuam basicamente na competência estadual, acabam também cometendo crimes federais, transnacionais. Então, essa interligação das duas instituições é essencial. Perfeito, gente. Vou aqui para a câmera fechada para agradecer você que está assistindo a gente no YouTube, pedir seu like na nossa transmissão e para vocês seguirem comentando. Deixa eu ver aqui quem está participando, a Malu, o André mandou mensagem, o Luiz Evaristo, muito obrigado. A gente está voltando para continuar a entrevista. De volta para toda a nossa audiência, continuamos ouvindo aqui o nosso convidado, que é o Dr. Vladimir Aras, professor da UNB e também procurador regional da República em Brasília, sobre o projeto de lei antifacção. Dani. Doutor, eu queria ainda insistir na questão das diversas idas e vindas, né? Primeiro quero entender a visão do senhor. De novo, né, acompanhou operações importantes, trabalho de Polícia Federal. Como é que o senhor viu a primeira ou a segunda versão? Eu vou ficar até com a segunda, que a primeira era realmente inacreditável, né? Exigia aval dos governadores para que a PF pudesse entrar em investigação sobre narcotráfico, milícia ou narcomilícia e organização criminosa. A segunda exigia prévia comunicação às autoridades competentes daquele estado. Queria que o senhor, como quem acompanha há muito tempo esse tipo de trabalho, avaliasse para quem está em casa os riscos ou eventuais benefícios que enxergue nesse tipo de proposição. Na verdade, nós precisamos considerar que assim, essas restrições do trabalho, seja da polícia, seja do Ministério Público, elas têm que ser em conformidade com as pautas de direitos humanos. Nós não podemos criar restrições artificiais que estavam nessas versões anteriores. Eu já estava preparado para perguntas do quarto substitutivo, viu, Daniel? Que algumas dessas questões já foram resolvidas. Mas imagino que vai ter mais um, e o que vier, né, nós temos que considerar que as normas constitucionais, no que diz respeito à polícia, artigo 144, tem que ser observadas, as normas constitucionais, no que diz respeito à atuação do Ministério Público, tem que ser observadas, e nós temos que fortalecer, no que diz respeito aí à pergunta anterior do Sakamoto, integrações multissistêmicas, né, de todas as agências, ministérios públicos entre si, das polícias entre elas, e, claro, essas instituições todas misturadas, fazendo o que se chama em inglês de Fusion Center, centro de fusão informacional, para que nós possamos operar com mais eficiência. E não só no plano doméstico, né? O projeto, por exemplo, falha em trazer sugestões para a atuação transnacional do Ministério Público e da Polícia,
dado que essas organizações criminosas já são transnacionais. Então, é importante corrigir essas arestas, que não haja limitações para a Polícia Federal, tampouco para o Ministério Público, para nenhuma das polícias, nenhum dos ministérios públicos.